Os fascistas são tipicamente o pequeno empresário esmagado pela concorrência capitalista, que em vez de ter coragem de enfrentar os grandes empresários, luta contra os trabalhadores e, nomeadamente, tenta dividir os trabalhadores entre negros e brancos, imigrantes, mulheres e homens, etc. Portanto, a função primordial do fascismo é atacar o mundo do trabalho organizado, as greves, as lutas sociais, e esse é o princípio fundamental do fascismo. Portugal teve 48 anos de ditadura e essa ditadura, análoga às ditaduras fascistas, tem como característica fundamental 4 pernas. A proibição dos sindicatos e partidos políticos e a censura para garantir que os trabalhadores não têm a sua própria voz, não têm os seus jornais, não têm os seus partidos e não têm os seus sindicatos, e, portanto, a greve é proibida e equiparada à rebelião e colocada sob a alçada de tribunais militares. A utilização de trabalho forçado análoga à escravatura até 1976 em Guiné, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde e em São Tomé, que garante a entrega de matérias-primas quase gratuitas aos grandes grupos económicos, como é o caso da CUF, do Grupo Mel, Lima Mayer, entre outros. Isso é feito recorrendo à repressão generalizada, que se transforma mesmo quando começa a resistência, em 1961, nestes territórios que eram então territórios de Portugal, e portanto a revolução começa em Portugal em 1961 pelos movimentos de libertação que nos vão oferecer a liberdade, mas vão-nos oferecer a liberdade depois de 100 mil mortos. É isso que Salazar e Marcial Caetano têm nas mãos, 100 mil mortos do lado dos movimentos de libertação, cerca de 9 mil do lado do exército português. E vejam que há uma seta fascista, com uma estética fascista em Belém, o monumento ao combatente, e não há uma única, inaugurada por Paulo Portas, não surpreendentemente, nos anos 90, e na altura por Adriano Moreira, que também foi ministro de Salazar, e não há um único monumento a Amílcar Cabral e aos trabalhadores forçados que durante anos resistiram. Resistiram também em massacres antes. Eu estou só a contar os mortos da Guerra Colonial. O massacre de Moeda, de Pidjiguiti, na Guiné, da luta dos Macondes em Moçambique, barbaramente fuzilados, ou os trabalhadores do algodão, trabalhadores forçados da Cotonang, na Baixa de Cassange, que na viragem do Natal dos anos 60 para o início de 1961 dão início às revoluções anticoloniais, quando trabalhadores forçados sobre o colonialismo e a polícia política e o exército se levantam em defesa da sua liberdade. Além disto, nós temos dezenas de milhares de perseguidos, muitos deles mortos. Vale a pena ir ao Museu do Aljube, onde há um painel com o nome deles. A maioria são operários, sapateiros, operários, construtores da construção civil, tipógrafos, professores, e por isso não deixa de ser espantoso que numa televisão, a CNN, se possa dar, ou noutra qualquer, voz a quem nega esta realidade e mais a equipara à dita violência durante o PREC. A primeira coisa que eu disse no meu livro História do Povo na Revolução Portuguesa é que não é uma revolução sem mortes, é uma revolução que tem mais de 100 mil mortes, mas isso levou o exército à exaustão e o exército recusou-se e tornou-se incapaz politicamente de reprimir. Isso fez com que a contra-revolução tenha tentado outros métodos, inclusive os métodos civis, como é o caso da mal chamada contenção pactuada do 25 de novembro e da Constituição, que vai derrotar a democracia participativa do PREC, em que, supremo escândalo que o Chega não suporta, os médicos ocuparam hospitais, autogeriram-nos com os enfermeiros para abrir obrigatoriamente urgências a toda a população. Os professores auto-organizaram as escolas com eleições com mandatos revogáveis e construíram os seus próprios currículos e disseram que toda a gente vai ter direito a tudo, a aprender tudo. E os operários da Lisnave, entre muitos outros, colocaram um teto ao salário dos gestores e conseguiram limites ao trabalho noturno, o fim dele em muitos casos, e o pagamento ao fim de semana, das férias, do subsídio de Natal
E, portanto, foi este país de empregadas de limpezas, operários e professores a mandarem si próprios, a única democracia verdadeira que nós tivemos na história, a única democracia sem o adjetivo, representativo ou liberal, que o fascismo quer combater. Mas em 75 combateu de armas na mão. Estas tropas fascistas, estas milícias, nomeadamente o ELP e o MDLP, um dos quais é militante destacado do Chega na Assembleia da República, tiveram um papel essencial em mortes, em ataques terroristas do MDLP. O próprio militante do Chega diz que não era um operacional, era membro, mas não era operacional, o que nos coloca, inclusive, juridicamente, a pergunta qual é a diferença? É responsável? Não é responsável? O que é que se passou com esses ataques de extrema-direita que atacaram dezenas de sedes de sindicatos e partidos políticos, nomeadamente do norte do país, e espalharam a violência. Eu não sou, nem nunca fui a favor, e escrevi-o dos mandatos nomeadamente feitos contra o MRPP e algumas organizações de extrema-esquerda por disputas com o Partido Comunista e com o Partido Socialista. Esses mandatos são um erro. Eu não acho que nós, socialistas, devemos olhar para o passado e dizer que fizemos tudo bem. A Revolução Portuguesa foi o momento da história em que nós fizemos tudo mais bem feito. Mas cometemos alguns erros e devemos assumi-los. Agora, comparar isto com primeiro, as ideias fascistas são ideias de morte, por isso é que os espanhóis fascistas gritavam viva la muerte. O que eles querem é a segregação, é a divisão da sociedade, é o ataque ao outro. As ideias socialistas são ideias de bem comum, de liberdade e de igualdade, que podem ser pervertidas, como foram as ideias do liberalismo, como foram as ideias socialistas na União Soviética e como hoje nós vemos, aliás no passado também, as democracias ditas liberais a fazer, como o caso da israelita, um genocídio em direto. É absolutamente incomparável e inaceitável que se possa pôr na mesma balança a força dos trabalhadores e a violência fascista, porque força e violência não são o mesmo. Resta-me só acrescentar uma nota muito rápida. O famoso relatório das sevícias citado neste pugilato televisivo foi elaborado para atacar a esquerda revolucionária, em que 130 oficiais revolucionários estavam a ser presos em isolamento, ficaram sem contacto com as suas famílias, isto depois do 25 de novembro, e até aí nunca tinha sido elaborado um relatório sobre a polícia política e, portanto, foi evidentemente uma decisão dos vencedores do 25 de novembro contra a esquerda revolucionária, que a bom rigor sequer teve o apoio da maioria do PC. E, portanto, a ideia de atacar os órgãos de democracia de base, as comissões de trabalhadores, as comissões de moradores, as comissões de soldados, essa que é a ideia chave do 25 de novembro e que o Chega agora pegou nela para defender abertamente a ditadura. É disso que se trata e isso, na verdade, não é um debate, é uma espécie de venda de banha da cobra e um apelo público à violência, à morte e à ditadura, que é a sequência daquilo que nós temos assistido nestes últimos anos de forma deprimente, que é um partido no Parlamento, nas televisões, em todo o lado, a gritar, a fazer esgares, a maltratar, a ameaçar com botes falsos. Tudo é permitido e tudo é permitido porque ainda não somos os suficientes aqueles que disseram não toleramos mais isto.